Não era para eu ter ouvido aquilo. Meu pai esqueceu de encerrar a ligação. De repente, a voz dele preencheu meu quarto, fria, calma, assustadora. Aquele velho não dura um dia depois da nossa surpresa de ação de graças. Logo depois, veio a risada da minha mãe. A mansão será nossa até o Natal. Meu coração parou. Eles estavam falando do meu avô Henry, meu avô bilionário. Por um momento, pensei que fosse uma piada cruel. Mas então a voz do meu pai ficou mais baixa: certifique-se de que o vinho esteja pronto. Foi nesse instante que tive certeza de que não era brincadeira. Era um plano. Eu desliguei a ligação, tremendo, e disquei outro número. Vovô, sou eu. Por favor, não venha para o jantar. Ele fez uma pausa e respondeu, com calma: não se preocupe, querida. Eu vou. E não estarei sozinho. 5 dias depois, quando ele entrou na nossa sala de jantar, meus pais ficaram paralisados, pálidos. Por fora, parecíamos perfeitos. A família Carter, elegante, rica, inabalável. Meu pai administrava um dos ramos da empresa de imóveis do meu avô. Minha mãe organizava eventos de caridade e sorria em todas as fotos. Eu era a filha quieta, aquela que acreditava que éramos sortudos. Depois que minha avó morreu no ano passado, o avô Henry ficou mais silencioso, mais distante. Meu pai dizia: ele está velho, Emily. Ele precisa de nós. Vamos tornar este ano especial para ele. Quando sugeriram convidá-lo para o jantar de ação de graças, achei um gesto bonito. Agora vejo o que realmente era, isca. Na semana anterior ao feriado, nossa mansão em Portland virou um cenário ensaiado. Minha mãe dava ordens à governanta, sem poeira, sem manchas. Henry Carter repara em tudo. Meu pai se dedicava ao menu e ao vinho, ele adora Cabernet. Certifique-se de que seja bem envelhecido. Tudo tinha que parecer perfeito. A ilusão de amor escondendo a podridão por trás. Vi os dois ensaiarem carinho. Minha mãe praticava sua risada suave no espelho. Meu pai repetia frases ensaiadas: Henry, você está mais magro. Parece 20 anos mais jovem. Era nauseante. Uma noite, enquanto escolhiam lugares à mesa, perguntei cuidadosamente: pai, por que está tão nervoso? Ele é só família. Ele sorriu rápido demais. Porque família merece o nosso melhor. Mas mais tarde, ao passar pelo escritório, vi na tela do computador dele um documento chamado rascunho de transferência de propriedade. Meu peito apertou. Tentei me convencer de que podia ser outra coisa, algum trabalho antigo. Mas cada sussurro, cada comentário sobre novos começos fazia o chão abrir debaixo de mim. Na terça-feira à noite, minha mãe disse: quando seu avô chegar, você vai servir a primeira taça de vinho. Você é a favorita dele. Ele nunca desconfiará. Eu sorri fraco, fingindo não entender. Por dentro, eu gritava. Deitada na cama, olhando para o teto, percebi que não podia continuar fingindo. Eu já havia ligado para meu avô uma vez, o avisado. Mas agora eu precisava confiar que ele realmente estava preparado. Ainda assim, uma parte de mim queria acreditar que eu estava errada, que meus pais não eram monstros. Passei quase 1 hora encarando o celular antes de criar coragem para ligar de novo. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Quando o avô atendeu, sua voz era calma. Calma demais. Emily, querida, está tarde. O que houve? Minha garganta se fechou. Por favor, não venha para o jantar de ação de graças. Silêncio. Pesado. Por quê? Respirei fundo e sussurrei as palavras que me atormentavam há dias. Papai e mamãe, eles estão planejando algo. Algo terrível. Eu ouvi. Ele não me interrompeu. Nem pareceu surpreso. Conte exatamente o que você ouviu. Então contei. Palavra por palavra. Aquele velho não dura um dia depois da nossa surpresa. A mansão será nossa. Quando terminei, meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar. Mais silêncio. Depois, suavemente: você fez a coisa certa, Emily. Tenho orgulho de você. Você acredita em mim? Sussurrei. Claro. Eu já vi o jeito como eles me olham.
A ganância sempre aparece. Eu desmoronei. Chorei. Medo e alívio misturados. Por favor, vovô, vá para algum lugar seguro. Não venha aqui. Não, ele disse firme. Se eu fugir, eles vencem. Eu vou. Mas não sozinho. Não sozinho? Não se preocupe. Apenas haja normal. Deixe que pensem que você não sabe de nada. Antes que eu pudesse perguntar mais, ele desligou. Na manhã seguinte, a tristeza nos olhos da minha mãe me deixou enjoada. Seu avô confirmou que vem. Não é maravilhoso? O sorriso dela era como veneno açucarado. Meu pai beijou sua bochecha e murmurou: ótimo. Tudo está indo conforme o plano. Eles não perceberam que eu estava parada na porta, congelada. Naquela noite, deitada, ouvi a chuva bater na janela. Cada trovão parecia uma contagem regressiva. Repetia sem parar as últimas palavras do meu avô: eu vou, mas não sozinho. Quem ele traria? Um amigo, seu advogado, segurança? E, principalmente, seria suficiente? Porque algo no tom do meu pai me dizia que a surpresa que planejavam não era apenas veneno em um copo. Era anos de ressentimento prestes a explodir em nossa mesa de jantar em 5 dias. Chegou a manhã de ação de graças, mas o ar na casa estava pesado, envenenado. Minha mãe cantava alegremente na cozinha, uma melodia que não combinava com a escuridão nos olhos dela. Emily, arrume a mesa, querida. Tudo precisa estar perfeito para a chegada do seu avô. A voz dela parecia iluminar a cena de um crime. Meu pai andava perto da lareira, conferindo o relógio a cada poucos minutos. Ele nunca se atrasa, murmurou. Henry é orgulhoso demais para fazer alguém esperar. Cada palavra transbordava uma expectativa cortante, medo. Eu não sabia mais. Os fornecedores chegaram ao meio-dia. O cheiro de peru assado, canela e manteiga encheu a casa. Normalmente, esse aroma significava calor e família, hoje, só me deixava com o estômago embrulhado. Minha mãe se movia pela cozinha como uma atriz ensaiando seu último ato. Taças de vinho alinhadas, ela ajustava cada uma com milímetros de precisão. Velas acesas só antes da chegada dele. E eu lembrava de sorrir. Queria gritar a sorria, enquanto eles planejavam matá-lo. Por volta das 16h30, me tranquei no quarto para mandar mensagem ao meu avô: você ainda vem? Por favor, me diga que está seguro. Sem resposta. Minutos viraram 1 hora. Lá fora, o sol começou a se pôr, espalhando faixas laranja pelo mármore da mansão. Meu pai ficou junto à janela, olhando para a entrada. Ele está atrasado, disse, cerrando a mandíbula. Ele quer nos fazer esperar, respondeu minha mãe, fria. Ele sempre gostava de controlar tudo. Então, exatamente às 18 horas, faróis apareceram pelo portão da frente. Minha mãe ajeitou o colar de pérolas. Hora do espetáculo, sussurrou. A campainha tocou. Meu pai abriu a porta e congelou. O avô Henry estava lá, alto como sempre, com um sobretudo escuro. Seus cabelos prateados brilhavam sob a luz do alpendre. Mas ele não estava sozinho. 2 pessoas entraram atrás dele, uma mulher de terno azul marinho e um homem com fone de ouvido. Richard, Elaine, disse meu avô com suavidade. Esta é a senhorita Holloway, minha advogada do espólio, e o senhor Rhodes, chefe de segurança. Minha mãe piscou. Segurança no jantar de ação de graças? Ah, é só precaução, respondeu o avô, com um sorriso que não alcançava os olhos. Afinal, com a família hoje em dia, nunca se é cuidadoso demais. As palavras cortaram a sala. Meu pai forçou um riso. Está brincando, não é? Raramente brinco sobre meu testamento, disse o avô, atravessando a sala de estar, observando cada detalhe, a mesa, as taças, até a garrafa de vinho ao lado do decanter. Então seus olhos encontraram os meus. Um leve aceno, quase invisível, mas suficiente para que meu coração finalmente se acalmasse depois de dias de medo. O jantar estava prestes a começar, mas não era mais uma reunião de família. Era um campo de batalha disfarçado com guardanapos de linho e velas. Sentamo-nos à mesa como atores presos em uma cena da qual não podíamos escapar.
A luz dourada do lustre cintilava nos copos de cristal, tornando tudo perfeito demais. Até o ar parecia ensaiado. O avô sentou-se à cabeceira, calmo, quase régio. Minha mãe e meu pai sentaram-se à sua frente, rostos esticados em sorrisos polidos. Eu me sentei entre eles, a única que sabia a verdade de ambos os lados. Então começou o avô, cortando o peru lentamente, de forma deliberada. Richard, ouvi dizer que o escritório de Portland ainda está com dificuldades. É verdade? Meu pai paralisou, o garfo a meio caminho da boca. Estamos cuidando disso, respondeu. Essas coisas levam tempo, murmurou o avô. 30 anos do meu trabalho e ainda nenhum progresso. Curioso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, até o tic-tac do relógio parecia alto demais. Minha mãe pigarreou. Henry, talvez devêssemos apenas aproveitar o jantar. Nada de negócios hoje. Claro, disse o avô, sorrindo levemente. Você está certa, Elaine. Vamos falar sobre a família, então. Ele voltou o olhar para mim. Emily, minha querida, por que você não serve o vinho? Você cresceu tanto. Gostaria de ver se suas mãos estão firmes. Meu coração quase parou. Peguei a garrafa, os dedos tremendo levemente. O líquido vermelho rubi escorreu suavemente em cada taça. Quando cheguei à do avô, ele ergueu a mão. Deixe-me, disse suavemente. Pegou a garrafa, serviu-se, quase casualmente, trocou sua taça com a do meu pai. Ninguém mais parecia perceber, mas eu percebi e a advogada do avô, senhorita Holloway, também, cujo olhar subiu apenas uma vez, como confirmando algo. Comemos em silêncio por alguns minutos. Então o avô pousou o garfo com um tom calmamente enganador. Sabe, Richard, quando sua mãe estava viva, ela dizia, ação de graças é sobre gratidão, sobre apreciar o que temos, não tomar o que não nos pertence. O sorriso do meu pai vacilou. Agradecemos por tudo que você nos deu, disse ele. Não é, Elaine? Claro, respondeu minha mãe rapidamente, a voz alta demais, rápido demais. Bom, respondeu o avô. Porque tenho pensado muito sobre o legado, sobre quem merece carregá-lo adiante. Ele olhou diretamente para mim. Emily tem integridade. Ela não mente. Ela não rouba. O ar se partiu. A mão do meu pai apertou a faca. O que exatamente você está insinuando? O avô recostou-se, completamente calmo. Não estou insinuando nada, Richard. Apenas lembrando que a ganância tem consequências. Então ergueu o copo. A família disse. Meu pai hesitou, mas ergueu seu próprio copo, aquele que o avô havia trocado. Bebeu profundamente. Por um instante, tudo ficou parado. Então a cor desapareceu de seu rosto. O quê? O que você fez? O avô sorriu levemente. Nada sério, apenas um pequeno gosto de como é confiar quando tudo está envenenado. A mão do meu pai tremeu ao segurar a borda da mesa. O rosto dele ficou fantasmagoricamente branco. O quê? O que você colocou no meu copo? O avô inclinou-se levemente, voz fria e deliberada. Relaxe, Richard. Não é veneno, apenas um sedativo leve. Você estará bem em alguns minutos. Mas, pelo menos agora, sabe como é se sentir impotente. Minha mãe se levantou de repente. Henry, como ousa? Isso é loucura. É loucura? O olhar do avô cortou-a, ou é justiça? A voz dela tremia. Você não pode provar nada. Na verdade, não pode, ele interrompeu suavemente, acenando para o final da mesa. Eu posso, Sr. Rhodes. O homem de terno preto tocou seu tablet. Um vídeo começou a passar na enorme TV da sala de jantar. O áudio encheu o ambiente. Vozes inconfundíveis. Pai, aquele velho não vai durar um dia depois da nossa surpresa de ação de graças. Mãe, a mansão será nossa. O som da risada deles ecoou pela sala. O rosto da minha mãe ficou pálido. Meu pai ficou imóvel, olhos arregalados, lábios tremendo. Onde? Onde você conseguiu isso? Seus celulares? O avô disse calmamente, não grampei nada. Vocês esqueceram de desligar.
Emily ouviu tudo. Ela me ligou logo depois. As duas cabeças se viraram para mim. Você contou a ele? Minha mãe sibilou. Eu salvei a vida dele e rebati. Alguém tinha que fazer. Meu pai bateu o punho na mesa. Sua garota estúpida. Você arruinou tudo. Não, disse o avô, levantando-se. Vocês se arruinaram. A senhorita Holloway abriu uma pasta de couro e começou a espalhar papéis sobre a mesa, com tom firme e inabalável. A partir desta manhã, o Sr. Henry Carter transferiu a propriedade total da mansão Carter e dos imóveis relacionados para uma fundação de caridade, o Carter Trust, sob a administração de Emily Carter. Minha mãe ofegou. O quê? Você deu a ela? Não dei, corrigiu o avô. Confiei. Eu construí esta família com integridade, não ganância. A respiração do meu pai ficou ofegante. Você não pode simplesmente nos apagar de tudo. Somos seu sangue. Sangue não vale nada sem honra, disse o avô, a voz elevando-se pela primeira vez. Você quis me matar por dinheiro, Richard. Pelo seu próprio pai. Você me obrigou a isso. Meu pai gritou, derrubando a cadeira para trás. Você sempre controlou tudo, os negócios, o testamento, a minha vida. E jogou tudo isso fora. A voz do vovô ecoou pela mesa. Você acha que esta mansão define poder? Acha que roubá-la faria de você alguém mais forte do que o menino fraco e assustado que sempre culpou os outros? Minha mãe levou as mãos aos ouvidos, tremendo. Parem, os dois. Mas ele não parou. Você queria o meu império? Ótimo, fique com ele. Mas vai conviver com o que fez. Todos os documentos, gravações e testemunhas estão prontos para serem entregues às autoridades. Meus olhos se encheram de lágrimas, e eu nunca o tinha visto assim, tão firme e implacável. Vovô, por favor, sussurrei. Ele olhou para mim, suavizando o semblante. Não chore, Emily. Isso não é vingança. É a verdade. Ele se virou novamente para meus pais. Vocês planejaram tirar minha vida por esta casa. Hoje, eu tiro de vocês qualquer direito sobre ela. Vocês não têm mais nada aqui. Nem propriedade, nem minha confiança, nem meu respeito. Meu pai tentou suplicar. Henry, nós podemos consertar isso. Vocês já consertaram, disse o vovô, recuando um passo. Mostrando quem realmente são. O silêncio caiu pesado, quebrado apenas pelo leve estalo das velas. O Sr. Rhodes avançou discretamente. Sr. Carter, devo acompanhá-los para fora? Sim, respondeu meu avô. Eles não pertencem mais a esta casa. Minha mãe desabou em lágrimas enquanto os seguranças a escoltavam. Meu pai a seguiu, derrotado, lançando um último olhar para mim. Eu o encarei sem medo, apenas alívio. A porta se fechou com um clique oco. Meu avô afundou na cadeira, exausto, porém calmo. Justiça, murmurou, olhando para o vinho intocado. Esse é o verdadeiro presente de ação de graças. Segurei sua mão. O Senhor não salvou só sua vida, vovô. Salvou a minha também. A sala permaneceu silenciosa. Meus pais, meu próprio sangue, tinham sido expulsos como criminosos. Vovô encarava o espaço onde antes estavam seus copos. Nunca achei que teria que fazer isso, disse baixo. Não com meu próprio filho. Engoli seco. O Senhor fez o que precisava. Ele balançou a cabeça. Fiz o que ele me obrigou a fazer. Ouvimos vozes lá fora. Fui até a janela. No pátio, meus pais discutiam, tomados pelo desespero. Você prometeu que daria certo, minha mãe gritava. Foi você quem quis isso, meu pai devolvia. Eles se destruíam sozinhos. Eles estão se acabando, murmurei. Vovô se aproximou. O mal nunca permanece unido, Emily. Então, as luzes vermelhas e azuis cortaram a noite. 2 viaturas pararam no portão. Chamei antes do jantar. Apenas por precaução, disse ele. Os policiais entraram. Sr. Carter, recebemos seu relato. São eles os envolvidos?
Ele indicou o casal lá fora. Sim. Tentaram me envenenar. As provas estão na casa. Os agentes se aproximaram dos dois. Quando encontraram o pequeno frasco na bolsa da minha mãe, o terror tomou seu rosto. Ella Carter e Richard Carter, vocês estão presos por tentativa de agressão e conspiração. Ela gritou quando colocaram as algemas. Meu pai não resistiu. Apenas sussurrou, Emily, diga algo. Sacudi a cabeça, chorando. Não posso salvar vocês de vocês mesmos. Enquanto eram levados, a voz da minha mãe ecoou na noite. Você destruiu esta família, Emily. Não, pensei. Vocês destruíram. Quando os carros da polícia desapareceram pela longa entrada da mansão, o silêncio retornou, daquele tipo que pesa mais que qualquer som. O avô colocou uma mão gentil no meu ombro. Você foi corajosa, disse. Mais do que eu poderia ter pedido. Não parece coragem, sussurrei. Parece perder tudo às vezes, respondeu ele. É preciso perder o que está podre para salvar o que vale a pena. As velas foram se apagando uma a uma e, naquela luz que se esvaía, percebi que o dia de ação de graças não era mais sobre gratidão. Era sobre sobrevivência. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou timidamente na mansão, como se tivesse medo de atravessar as portas. Tudo permanecia no mesmo lugar, cadeiras, pratos, o peru intocado, lembranças congeladas do que havia acontecido. Desci as escadas e encontrei o avô sentado perto da lareira, com os óculos de leitura, folheando documentos. A expressão dele era calma, mas as mãos tremiam levemente. Você dormiu? Perguntei. Ele olhou para mim e sorriu levemente. Fechei os olhos, mas minha mente não descansava. Eu também não, respondeu. O silêncio entre nós não era vazio, estava cheio de tudo que não precisávamos dizer. Ao meio-dia, o telefone começou a tocar sem parar, vizinhos, jornalistas, até membros do conselho da empresa do avô. O bilionário Henry Carter sobrevive à tentativa de envenenamento por familiares, diziam as manchetes. Desliguei a TV. Ele não precisava ver aquilo. Mais tarde, à tarde, um detetive apareceu com uma atualização. Senhor Carter, acusamos ambos os suspeitos. Há evidências suficientes de tentativa de homicídio e conspiração. O vídeo e as amostras do pó foram decisivos. Observei o avô assentir solenemente, como um homem aceitando justiça e sofrimento ao mesmo tempo. E a filha? Perguntou o detetive gentilmente. O avô sorriu suavemente para mim. Ela não é suspeita, disse. Ela é a razão pela qual ainda estou vivo. Quando o detetive se foi, finalmente desabei. Não sei como me sentir, sussurrei. Eles são meus pais. Mas tentaram me matar, ele suspirou, fechando a pasta no colo. Às vezes a verdade parece cruel, mas ainda é a verdade, e nos liberta mesmo quando dói. Dias se passaram. Repórteres acamparam do lado de fora, ávidos por escândalos, mas o avô recusou todas as entrevistas. Justiça não precisa de plateia, disse. Apenas precisa de paz. Enquanto isso, os advogados dos meus pais tentaram negociar acordo. O promotor ofereceu pena menor em troca de confissão total. O avô aceitou. Não por pena deles, disse, mas porque quero que isso termine sem ódio. É pureza de caráter. Quando o veredicto chegou 2 semanas depois, parecia surreal. 3 anos de liberdade condicional, 200 horas de serviço comunitário em um lar de idosos, proibidos de contatar meu avô ou a mim por 5 anos. Os tabloides chamaram de leniente, mas eu sabia a verdade, não era misericórdia, era consequência, poética e silenciosa. Naquela noite, o avô nos serviu chá em vez de vinho. A verdade, disse, erguendo a xícara. E a paz, acrescentei. Enquanto a lareira crepitava ao nosso lado, percebi algo: a justiça não é barulhenta. Nem sempre pune. Às vezes, apenas restaura o equilíbrio e nos deixa respirar novamente. 1 mês depois, a mansão parecia diferente, mais silenciosa, mais leve, como se finalmente tivesse exalado após anos segurando a respiração. O inverno havia chegado a Portland. Os jardins estavam cobertos de geada, as fontes congeladas no meio do jato. Dentro de casa, o avô e eu decorávamos a árvore de Natal, algo que a avó costumava fazer antes de falecer.
Prata ou dourado? Perguntei, segurando 2 fitas. Prata, disse o avô. O dourado parece o passado. Ele sorriu levemente ao colocar o último enfeite, uma pequena foto da avó em seu vestido de casamento. Ficamos de pé, admirando as luzes piscando nos galhos. Pela primeira vez, o silêncio entre nós não doía. Era paz. Depois de um tempo, o avô me entregou uma pequena caixa de veludo. O que é isso? Perguntei. Abra, disse ele. Dentro, uma única chave antiga presa a uma plaquinha de latão que dizia, The Carter Foundation. Agora é sua, disse em voz baixa. O traste que criamos, que administra esta mansão e financia bolsas de estudo. Quero que você o administre. Eu, suspirei. Mas, não estou pronta. Você está, disse ele, com olhos suaves, mas firmes. Você viu mal e escolheu bem. Defendeu a verdade mesmo quando isso custou tudo. Isso é liderança. As lágrimas turvaram minha visão. Abracei-o forte, por um momento, me senti criança de novo, e segura, amada, completa. Lá fora, a neve começou a cair, cobrindo o mundo de branco. Pela primeira vez em meses, não me senti assombrada pelo que havia acontecido. Senti gratidão, não pelo que perdi, mas pelo que sobreviveu. Família não é apenas sangue. É quem está ao seu lado quando o mundo desmorona. E naquela noite, enquanto a lareira queimava abaixo e o avô cochilava em sua cadeira, sussurrei uma promessa silenciosa: oraria seu legado, não com riqueza, mas com verdade. E quando o mundo olhasse novamente para o nome Carter, não veria traição. Veria redenção.